Então, o Banco Central americano aumentou a taxa de juros em 0,75%. Agora, quais os efeitos que isso tem sobre seus investimentos e sobre o mercado de renda fixa? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos. Por aqui nós falamos sobre tópicos do mundo financeiro, tais como criptomoedas, bolsas de valores, economia e impostos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal e aproveitando que você já vai se inscrever, então assiste o vídeo até o final, pois nós iremos passar várias informações de altíssimo nível por aqui. E esse movimento do Banco Central americano já era largamente esperado. Afinal de contas, o Federal Reserve está muito atrasado em relação à inflação, que ao longo dos últimos meses vem se mostrando muito persistente e muito acima do que seria tolerável. Lembrando que a meta da inflação para o Banco Central americano era de 2%, com uma certa tolerância, e o CPI, que é o índice de inflação deles, está em 9%. E dada essa situação, o Banco Central está se vendo forçado a aumentar os juros. E isso tem diversas consequências, tais como uma maior chance de recessão, uma maior dificuldade de conseguir financiamento, além de consequências negativas para os outros mercados. Mas é claro, essa decisão ela não veio do nada, pois como eu falei, ela está ocorrendo dentro desse cenário de altíssima inflação e que está muito acima da meta estabelecida pelo Fed. E a fim de poder dar todo esse contexto econômico de como essa decisão foi tomada, segue aí na tela alguns dados importantes. E aí na tela vocês podem ver o gráfico do CPI, Consumer Price Index, ou Índice de Preços ao Consumidor, que é basicamente o principal índice utilizado para poder medir a inflação lá nos Estados Unidos. E conforme nós podemos ver, a partir de abril de 2020, essa taxa simplesmente explodiu e já acumula quase 9% de índice inflacionário até o final de junho de 2022. Isso significa que 9% de inflação ao ano, para você que está me assistindo e que mora no Brasil, pode parecer até alto, mas algo que não é tão fora do normal, visto que aqui no Brasil frequentemente a inflação está nesse patamar. Só que uma inflação desse tamanho, para os padrões estadunidenses, é terrivelmente alta. De fato, como vocês podem ver aqui no gráfico, temos um histórico consideravelmente grande de anos, e a última vez que a inflação esteve tão alta foi no ano de 1981, o que foi há exatos 41 anos atrás. Então, basicamente, nenhuma pessoa que tenha menos do que 41 anos jamais presenciou uma inflação tão alta todo ano. Isso daqui é ainda mais sério quando você considera que o Banco Central americano opera segundo o regime das chamadas metas de inflação, no qual ele tem que prezar por manter a moeda estável e com uma inflação controlada na casa de 2%. E como vocês podem ver aí nesse gráfico, essa meta foi muito mais do que dobrada. Mas é claro, toda vez que nós vamos falar de inflação, nós precisamos comentar sobre o que causa ela na verdade. Pois o que acontece é que a inflação não é meramente o aumento de preços, mas sim é a diminuição do poder de compra do dinheiro. Isso ocorre porque o dinheiro, assim como qualquer outra coisa, também obedece à famosa lei da oferta e da demanda. O que significa que o balanço entre a oferta de dinheiro e a demanda por dinheiro vai dizer qual o valor desse dinheiro medido em bens e serviços. Ou seja, para uma moeda perder poder de compra continuamente, só existem duas explicações. Ou está havendo uma diminuição da demanda, ou está havendo um aumento da oferta. E quando nós olhamos este gráfico aqui na tela, nós percebemos a verdadeira causa. Trata-se do aumento da quantidade de dinheiro em circulação na economia. Se nós observarmos aqui, esse gráfico do Federal Reserve mostra que em fevereiro de 1959 existiam cerca de 287 bilhões de dólares em circulação na economia americana. E como vocês podem ver, esta medição somente subiu com o tempo. E de fato, a quantidade de dinheiro vem subindo continuamente porque essa é uma das formas que o governo
governo usa para poder se financiar. Em vez de cobrar impostos, o que deixa as pessoas irritadas e motiva a sonegação, ou em vez de só tomar dívida que tem seus limites, o governo americano também pode imprimir dinheiro. É claro, hoje em dia essa impressão não é tão direta como simplesmente ligar a impressora, pois ela obedece uma série de questões burocráticas, mas no final das contas é pura impressão de dinheiro simples. Só que o detalhe é que, apesar da impressão sempre vir ocorrendo, quando chegou 2020, ela simplesmente explodiu. Pois veja que aqui, em fevereiro de 2020, a base monetária medida pelo indicador M2 era de 15,5 trilhões de dólares. E atualmente, essa mesma quantia aumentou para mais de 21 trilhões. O que significa que sim, em pouco mais de 2 anos, foram adicionadas mais de 6 trilhões de dólares vindos do mais absoluto nada no poder da pura impressora. E quando a gente observa a taxa de crescimento desse indicador, é que nós percebemos o quão ridicularmente grande foi a impressão de dinheiro realizada. Se nós mudarmos aqui o gráfico e colocarmos ele para mostrar a variação percentual em relação ao ano anterior, nós observamos algo simplesmente descomunal, pois as taxas mensais de aumento de base monetária estavam controladas e até que quando começou a pandemia, do nada elas dispararam e chegaram a bater o incrível patamar de 26,88%. Esse foi o nível, sendo que a média histórica estava na casa dos 4%. Ou seja, a taxa de impressão de dinheiro multiplicou por quase 8 vezes, quase que de uma hora para outra. E o resultado de toda essa impressão de dinheiro é o que nós podemos ver agora se refletindo nos índices inflacionários. Só que, porém, mesmo que esse gráfico mostre o estrago que já foi feito, existe ainda uma coisa positiva que nós podemos tirar dele, é que, se vocês observarem desde o pico dessa métrica, que foi registrada em fevereiro de 2021, nós podemos ver que ela recuou bastante e atualmente se encontra na casa dos 5,9, o que está consideravelmente dentro da média dos últimos anos. Isso daqui não significa que a inflação vai mudar para uma deflação e que o dinheiro vai voltar a perder poder de compra. Não, ele vai continuar perdendo. É só que a aceleração desta velocidade de perda de poder de compra diminuiu. Quer dizer, o dinheiro vai continuar se desvalorizando, só que numa taxa mais lenta. Inclusive, quando eu vejo um gráfico assim, esse é um dos motivos principais que me leva a investir no Bitcoin, pois ele é uma moeda que possui uma taxa de emissão fixa e que não pode ser manipulada tal como o dólar americano. Inclusive, eu até já fiz aqui no canal um vídeo falando sobre por que a oferta do Bitcoin está limitada a 21 milhões de unidades. Irei deixar o link para isso aqui no izinho. E bom, até agora nesse vídeo eu falei sobre os motivos e todo o contexto econômico que levou o Federal Reserve a subir os juros de lá dos Estados Unidos em 0,75 pontos. E de fato, eles estão pressionados por uma inflação de 9%, mas eu preciso comentar que sempre é preciso levar essas estatísticas de inflação com um considerável grau de ceticismo. Isso ocorre porque a inflação é um indicador que é muito popular e que toca diretamente no bolso das pessoas, pois todo mundo fica irritado quando eles vão no mercado comprar coisas e percebem que está tudo mais caro. E quando a inflação está muito alta, as pessoas tendem a se revoltar, elas tendem a ficar insatisfeitas com o governo e, especialmente no ano eleitoral, isso acaba sendo muito ruim para a popularidade do governo que está aí. E é por causa disso que é muito razoável supor que as estatísticas de inflação são manipuladas. Quer dizer, se a situação está ruim e o dinheiro está perdendo poder de compra, os governos têm um incentivo muito grande para mentirem acerca da inflação para dizer que ela está mais baixa do que verdadeiramente é. É claro que eu não tenho como saber qual é a realidade. Pode ser que alguns governos, talvez o brasileiro, talvez o americano, etc., sejam bem intencionados e de fato divulguem as estatísticas. Só que eu particularmente acho muito mais provável que exista algum nível de manipulação. Isso quando não é mentira descarada, como, por exemplo, que o governo argentino faz. Inclusive, eu tenho que fazer algum vídeo sobre a Argentina algum dia,
porque aquele país é impressionante, porque ele vive quebrando uma vez a cada mês, quase. E essa diferença de índice inflacionário pode ser percebida inclusive no Brasil, porque atualmente, se você for verificar, o índice de inflação medida pelo IPCA está em um pouco mais de 10%, enquanto que o IGPM já está passando dos 30%. E quando você vê uma diferença tão grande, sempre vem a dúvida, qual dos dois está certo? A gente diria que o IGPM está mais certo. Mas é claro, esse aumento de juros não está acontecendo apenas nos Estados Unidos. Esse daqui é talvez o movimento econômico mais importante do ano, pois no mundo todo bancos centrais estão correndo atrás da curva de inflação. Isso aconteceu agora nos Estados Unidos, aconteceu semana passada no Banco Central Europeu, que também subiu juros. Eu já falei no outro vídeo, que eu irei deixar linkado aqui, e também no Brasil, pois lembramos que daqui a uma semana haverá decisão sobre a política monetária do Copom, e a expectativa é que a Selic suba em 0,5 ponto percentual. E todo esse movimento de elevação de juros que o Federal Reserve está fazendo apenas reforça o chamado movimento da inversão da curva de juros. E esse é um movimento muito importante que é um sinal de recessão à frente e que ele ocorre quando os rendimentos dos títulos curtos do governo americano apresentam rendimentos maiores do que os títulos longos. E é isso que nós podemos ver nesta curva que vocês veem aí na tela. Quando nós observamos aqui, nós temos o chamado título de um mês. Isso aqui são títulos de renda fixa que o governo americano emite para poder captar dinheiro de dívida e se financiar. É basicamente o tesouro direto deles lá. E quando a gente observa os títulos emitidos hoje, que têm vencimento para daqui a um mês, estão pagando uma taxa de juros anualizada de 2,17%. E o que se espera desse tipo de curva é que ela tenha um formato semelhante a este daqui, ou seja, no qual os rendimentos dos títulos aqui nessa parte mais curta sejam menores do que os rendimentos dos títulos aqui nessa parte mais longa. Isso ocorre porque, se você vai emprestar mais dinheiro para um governo por mais tempo, pense que o risco que você corre é proporcional ao tempo também. Afinal, o recebimento de juros do governo americano para daqui a um mês é muito mais seguro do que você receber juros para daqui a 10 anos, por exemplo. E esse daqui é o formato normal da curva de juros. Porém, o formato atual é esse que vocês veem aqui na tela, pois a curva segue o comportamento esperado até o prazo de 6 meses de vencimento, no qual os títulos com esse prazo possuem um rendimento de 3,01%. E a partir desse vencimento, os rendimentos começam a cair. E aí eles sobem de novo para o caso do título com vencimento de 20 anos e depois cai mais para o título de 30 anos. E por que um comportamento desses está acontecendo? Isso ocorre por causa de expectativas de recessão, pois os agentes econômicos, ao perceber a realidade, começam a precificar que no futuro o Banco Central terá que reduzir os juros para poder controlar os efeitos da recessão. Então o que eles fazem é, eles compram os títulos de prazos maiores hoje, fazendo com que o rendimento deles caia, porque eles esperam que o rendimento vá cair ainda mais no futuro e que com isso eles possam ganhar dinheiro por meio da marcação a mercado. E por causa disso, tem-se que uma curva de juros num patamar invertido como esse mostra que existe uma expectativa considerável de que vai ocorrer uma recessão. É claro, isso daqui não é um indicador fatal. Quer dizer, só porque inverteu não quer dizer que com 100% de certeza ocorrerá uma recessão, mas a probabilidade disso é bastante alta, principalmente considerando todo esse cenário econômico que eu falei para vocês por hoje. E agora que eu dei toda essa explicação, chegou a hora da parte principal do vídeo, que é o que é que tudo isso significa. E para mim, todo esse cenário de possível recessão, de altíssima inflação e etc., nada mais é do que a conta do almoço grátis que está chegando. Desde o Covid, bancos centrais e governos embarcaram em simplesmente o maior experimento monetário da história da humanidade. Eles passaram a testar todo tipo de política econômica e política pública que não era tentada desde basicamente nunca. Eles fizeram auxílios emergenciais, cheques de auxílio, renda básica universal para todos, impressão desenfreada de dinheiro e tudo mais. Todas as maluquices econômicas que eles podiam tentar,
Eles tentaram. E em economia não existe almoço grátis. E toda ação possui uma reação. Eles fizeram toda essa impressão maluca de dinheiro na tentativa de combater o Covid e eles acabaram não conseguindo isso e agora estamos presos com essa inflação desenfreada. E para falar a verdade, bancos centrais e governos já vêm intervindo demais na economia desde basicamente sempre, só que tudo piorou muito mais depois da crise de 2008, no qual eles culparam o capitalismo por causa da crise, sendo que boa parte da culpa era dos próprios governos em primeiro lugar, mas isso é outra história. Então a lição que pode ser tirada disso é: intervenção estatal na economia sempre gera vários efeitos, alguns planejados e muitos outros não intencionais e que muitas vezes são piores do que a causa principal. O que estamos vendo agora, com tudo isso que eu falei, é simplesmente a conta da intervenção. Inclusive, essa foi a principal razão para a criação do Bitcoin, que foi justamente criar um sistema que estivesse fora do controle dessas entidades e que fosse imune às suas regulações. E quando se fala de investimentos em renda fixa em meio a um cenário como esses, eu particularmente iria dar preferência para os títulos curtos, para os títulos pós-fixados de vencimento curto, visto que ainda existem vários aumentos de juros para ocorrer, e também uma certa preferência para títulos indexados à inflação, principalmente aqueles que também tenham um prazo mais curto de vencimento. Mas é claro, nesse vídeo daqui eu posso ter parecido um pouco um cavaleiro do apocalipse que está premeditando a próxima grande crise global que vai destruir todo mundo e tudo mais, mas na verdade minha visão é muito mais positiva do que parece. No longo prazo, pois no curto e médio prazo, várias coisas ruins podem acontecer. Mas isso é assunto para um outro vídeo, pois por hoje nós vamos ficando por aqui.